Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Hoje temos um convidado especial, Muito obrigado, Babá. Olá Ifá. Chamo também de Alê, carinhosamente. Seu nome de iniciação em Ifá é Olá Ifá, Exato, correto. exato, Babá. Muito, Olá, Ifá, pessoal. muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, eu que É. agradeço. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Agradeço a todos que estão nos assistindo. Oni, muito obrigado. Boa noite a todos. Você pode deixar o microfone virado para você? Isso, aí pode trazer para perto. Perfeito. Sem problema. Então, hoje, esse convidado especial terá muitas coisas para falar para nós, né? Fico muito honrado com o especial, né? É de grande valia para mim e é uma honra estar aqui com vocês, né? É uma honra a gente poder sentar, parar um pouquinho o nosso dia a dia, esfriar um pouquinho a cabeça, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que é um assunto fantástico, como vocês vão ver, como vocês que estão aí do outro lado da câmera, vocês vão ver que é um mundo maravilhoso. Sim, muito. Eu gostaria que você falasse, se apresentasse. Perfeito. Gente, meu nome é Alexandre Nogueira Silva, todos me chamam de Alê, né? Eu tenho 54 anos, natural de Carapicuíba, onde eu nasci, minha cidade é de Jandira, onde eu cresci, onde eu passei toda a minha infância. Hoje eu moro em São Paulo, sou da área de tecnologia. Hoje eu estou como gerente de projetos em uma empresa de tecnologia, né? De tecnologia, atendendo ao cliente da área de cosmético, tá? Isso é um breve resumo, do que eu faço. Já passei por grandes empresas, né, falando um pouco da parte profissional, já passei por grandes empresas, médio empresas, consultorias, indústrias, alguns mercados específicos, como óleo e gás, agropecuária, serviço, bancário e dentre outros. Achei muito bom. Obrigado, Babá. Olá, Ifá, eu queria que você respondesse uma Claro. pergunta que me fizeram e pediram para perguntar a você, Perfeito. tá? O porquê do Ifá? Tá, para eu responder o porquê do IFA, Babá, eu preciso dar alguns passos para trás, porque eu preciso remontar toda a minha trajetória, religiosa, tá. Então, vou tentar não ser muito prolixo, tá. Eu sou o 8º filho de uma família nordestina que veio para São Paulo, de Sergipe, né, como muitas das outras, tentar a vida, né? Fugindo da necessidade, né? Fugindo da necessidade. E os meus pais, eles cultuavam, né? Eu digo cultuavam porque papai já faleceu, né? Cultuava o candomblé. Então eu praticamente nasci dentro do candomblé. Eu nasci vendo toda a ritualística do candomblé, onde papai e mamãe, da forma que eles sabiam, cultuavam em casa, né? E sempre quando possível, eles nos levavam às festas, né? Então eu nasci dentro deste contexto. Eu vivenciei isso a minha infância toda, né? E aí, fazendo uma parte, é muito interessante a minha família, porque mesmo eu vivenciando toda essa parte do candomblé, na minha família nós temos kardecista, nós temos umbandistas, nós temos candomblecistas, eu agora cultuando Ifá. Então, assim, eu costumo dizer que na minha família é um centro ecumênico, porque nós temos de todas as religiões, né? Sim, E, por sorte, nós convivemos muito bem com todas as religiões, né? Com todas as opiniões, assim como deveria ser, né? sim, A gente convive muito bem com isso. Então, eu cresci neste meio, tá? sim, E papai, ele nunca foi de ficar
aquele pai carinhoso, aquele Sim. pai que ficava ali brincando com os filhos, não porque ele não queria, tá? Mas porque ele tinha que trabalhar. Porque eu tô falando de 8 filhos, Sim. eu tô falando de 8 bocas para sustentar, Hum. né? Papai era servente de pedreiro, em algum momento ele passou para mestre de obra e assim por diante. Então, a minha lembrança dele é sempre trabalhando, sempre trabalhando, sempre trabalhando. Em algum momento ele foi trabalhar na prefeitura de Jandira, né? E mesmo assim sempre trabalhando, trabalhando. Então esse convívio muito próximo, onde eu via nos colegas, né? Pai e filho, né? Quando eu olho para minha trajetória, Uhum. na minha infância, eu não via isso, né? E isso sempre me fez muita falta, né? E quando eu comecei a ter um pouco mais de informação, logo após o colégio, isso começou a me fazer muito mais falta do que já fazia. Uhum. Então, o que eu pensei? Eu gostaria de estar muito mais próximo do meu pai. Na minha casa, não dá, porque ele está trabalhando. No trabalho dele, não dá, porque eu tenho que estudar. Então, onde eu posso estar mais próximo do meu pai? No candomblé. Então, a partir desse momento que eu percebi isso, eu comecei a ir para o candomblé junto com ele. Até mesmo sem saber muito o que era candomblé, eu confesso, Uhum. tá? Confesso. Ia para estar mais próximo a ele. Em toda aquela ritualística, aqueles ensinamentos, aquele modo de agir, aquele modo de tratar, aquela vivência em comunidade Uhum. dentro da EBE. Então aquilo me fez muito bem. Uhum. Então eu costumo dizer que eu me encontrei ali, meu primeiro passo, né, para me encontrar na religião matriz africana, Uhum. foi ali, né. E não porque, eu escutei algum chamado Uhum. ou eu estava com problema de saúde ou alguma coisa parecida com isso, não. Eu fui porque eu queria estar mais próximo do meu pai. Só que no momento que eu cheguei lá, me apaixonei. Certo. Me apaixonei por tudo, né? Não só pela questão, a questão plástica da coisa, a beleza da coisa, né? A beleza das vestimentas, a beleza do xirê, a beleza de vestir todos os santos em uma festa. Não, acho que eu me apaixonei pelo contexto, por tudo, né? E não só por a parte estética e a plástica da coisa. Sim. Foi como um todo. E isso para mim foi muito gratificante, muito bacana, né. Então eu me aproximei do meu pai naquele momento, Sim. né. E eu me aproximei de uma forma maravilhosa, onde nós trocávamos, ideias, nós falávamos dos orixás. Eu sempre daqui a pouco a gente vai entrar nesse mérito, mas eu sempre gostei de estudar muito. Uhum. Sempre estudei muito. Não consigo olhar para o meu passado Uhum. sem e lembrar em que momento eu não estudei. Uhum. E então eu comecei também a estudar da forma que eu sei, né, Uhum. do candomblé. Porque como é uma língua oral, né, passado, e você aprende Uhum. na comunidade, Uhum. né, o candomblé, costuma-se dizer que a gente aprende ali na cozinha o candomblé, Sim. né. Eu aprendi realmente, né, Uhum. ali na cozinha, mas eu também fui atrás de literatura, eu Uhum. também fui atrás de literatura especializada, né. Temos alguns autores renomados, Uhum. que já escreveu sobre isso, então nós temos alguns apoios aí. Hoje Sim. nós temos, na época do meu pai não tinha, né, Uhum. mas hoje, eu defendo que nós temos que realmente candomblé a gente se aprende Uhum. no terreiro, Uhum. né, mas hoje nós também temos literatura, e eu indico fortemente Uhum. que a gente aprenda também na literatura e, Sim. claro, discuta sempre com o seu orientador espiritual. Uhum. Então, eu me apaixonei pela situação, eu me apaixonei pela aquela convivência com meu pai, eu Uhum. descobri um outro pai, eu descobri um pai de santo, Uhum. eu descobri um pai amoroso, Uhum. eu descobri um pai realmente, que eu não conhecia até então. Uhum. Isso foi fantástico, né, Sim. isso foi fantástico e eu acho que
foi uma das decisões mais assertivas e mais importantes que eu tive na minha vida. Com o passar dos anos, enfim, papai veio a falecer, Hum. tá? E a minha proximidade com o meu pai de santo, né? Porque meu pai, ele era Ogã É isso que eu ia no candomblé, perguntar. É, né? o Ele Gã. era Ogã do candomblé, assim como eu. Tá. Meu cargo, né? Mesmo que eu cultue hoje Ifá, mas o meu Uhum. cargo no candomblé, né? Ele continua sendo Ogã, Correto. né? E tanto é que eu até o utilizo e eu trouxe hoje, né? Uhum. Esse mifeu de contas Uhum. é verde, né? Que Sim. me foi dado pelo meu pai de santo Uhum. como Ogã, né? Porque eu sou de Ogum, né? Sim. Ogum Já, e me foi me dado esse fio de contas. Então, eu até trago esse hoje para reverenciar, né? Para Axé. referenciar o Muito meu bom. pai de santo falecido, a qual eu devo Hum. muitos ensinamentos, né? Muitas horas de café na mesa, Uhum. muito candomblé aprendido, Uhum. muita macumba aprendido nos Uhum. cafezinhos, né? Uhum. E qual eu devo muito a ele, né? Já está lá, Colo do Mare, eu devo muito a ele, eu tenho uma grande saudade. Ele me ensinou muito, né? E aí, como é muito clichê essa questão de quando o pai de santo falece, né? A gente fica meio sem chão, Uhum. né? Eu acabei me Tá. afastando do candomblé, né? E nesse afastar do candomblé, e aí eu confesso que eu não lembro em que momento passou pela minha mão algum tipo de literatura sobre Uhum. Ifá, ou como o Ifá chegou até minha mão, Sim. mas foi exatamente nessa transição, né? Uma pergunta. Claro, Como era o nome do seu babá? Pai Safálcer. Essa falsa. Isso, o nosso centro fica em Barueri, né, Barueri. a qual, eu cultuei bastante. Hum. Quero lembrar também, Babá, e deixar também registrado que lá na nossa comunidade nós tínhamos Uhum. Pai Safálcer, nosso pai de santo, e Pai Edson, o pai pequeno, Uhum. o qual também eu devo muito a ele, Uhum. muito ensinamento, uma pessoa Uhum. espetacular. Amo de paixão, né? A gente tem se falado pouco, mas o meu carinho por ele é Uhum. enorme, né? Eu ainda trato e vou sempre tratar ele como também meu pai de santo. Uhum. Ele também colocou a mão no meu ori, né? Uhum. E também o qual devo muito ensinamento. Sou altamente grato a todos eles. Mas hoje a minha vida espiritual ela tomou outro rumo, Uhum. tá? E nesta questão, quando eu não tive mais esse apoio, né, do candomblé, Uhum. me senti perdido, Uhum. me senti sem um norte. E foi nesse momento que apareceu Ifá na minha vida, Uhum. né, a qual eu comecei a ler, né, Uhum. por isso que eu acho que a literatura hoje em dia ela é fundamental, né, desde que a gente conheça, desde que a gente saiba a fonte, Uhum. porque tem muita coisa ruim na internet e a gente Uhum. tem que saber separar muito bem o jogo do trigo do que tem na internet para a Uhum. gente ler. Então, nesse momento, eu comecei a ler sobre Ifá. E aí foi a mudança da água para o vinho. Eu descobri um mundo enorme, descobri um oceano de Uhum. possibilidades, um oceano de informação, né? Uhum. Onde eu praticamente me encaixei. Uhum. É como se eu pegasse uma luva, um chapéu e colocasse em minha Uhum. cabeça, em meu ori, e realmente entrasse perfeito. Uhum. Ou seja, ele vinha de acordo com tudo que eu acredito que tem que ser, a forma que a gente tem que conduzir a nossa espiritualidade, Uhum. a forma como você tem que conduzir os seus estudos, o seu ensinamento, a forma como a gente tem que lidar com todas as questões espirituais, com todas as questões dentro da comunidade, da família que você está inserida. Uhum. Então ele veio exatamente de encontro com tudo aquilo que eu achei que deveria ser, Uhum. né? Com tudo que eu achei que deveria ser. E aí Preencheu. preencheu. E aí, Babá, eu quero também deixar claro que, e aí novamente, baseado nas minhas verdades, Uhum. baseado naquilo que eu acredito para minha vida, né? Eu não estou aqui dizendo que o candomblé é melhor ou pior. Eu Uhum. não estou dizendo aqui que o Ifá é melhor ou pior. Uhum.
tá? São religiões de matriz africana, né? São religiões distintas que podem se conviver perfeitamente Uhum. em harmonia as duas juntas. E mais uma Correto. vez, isso é a minha verdade, Uhum. porque eu vivenciei do candomblé, vivenciei também um pouco de umbanda, né? E hoje eu vivencio o Ifá. E eu Uhum. percebo que pode se conviver sim, são Uhum. questões complementares, pode se viver em harmonia sem Uhum. problema algum, Uhum. tá? E mais uma vez, né? Como nós temos milhares de pessoas nos vendo, gente, Uhum. isso é a minha verdade. Que mais uma vez quero deixar claro que nós não temos religião melhor, nós não temos religião pior. Todas elas levam ao Ludumare, todas elas têm as suas crenças, e aquela que te faz um ser humano melhor é aquela que é ideal para você que está cultuando a religião, Perfeito. tá? E no momento que eu percebi que o Ifá era realmente o chapéu que estava faltando para minha cabeça, eu entrei, realmente eu mergulhei. E aí eu sou um altamente defensor e apaixonado pelo IFA, Axé. Aqui tá? tem aqui tem uma Axé. pergunta. O senhor considera o candomblé uma religião matriarcal? Veja, depende da família onde você está inserido. No candomblé, nós costumamos dizer que folhas, né? Então hoje, quando a gente olha casas em Salvador, né? Nós percebemos que tem casas que elas são exclusivamente matriarcal, tá? Agora tem casas que não. Tá? Tem casas que não. Então, quando se falece o pai de Uhum. santo, né, abre-se o jogo para saber quem é que vai assumir a cadeira, como a gente costuma dizer. Agora, tem casas que não. Quem vai assumir a cadeira é a próxima. A sucessão da cadeira Uhum. é a filha que está lá na cadeira, Uhum. onde eu posso estar enganado, mas nós tivemos uma situação muito, muito parecida como essa recentemente em Salvador, né? Então, pelo que eu entendo, Uhum. depende da situação e depende da casa que você está inserido, Sim. tá? Ela pode ser ou não matriarcal, Certo. tá? Espero ter respondido, amigos. Mais alguma pergunta? Não, Não? não. É, bom, você conta sobre a sua trajetória, né? Ela é muito interessante. Ela é semelhante a de outros seguidores do candomblé que hoje procuram o Ifá, né? Mas nesse sentido de não menosprezar As a outras religiões. sua Perfeito. raiz. Jamais, Isso. jamais. Eu tenho alguns amigos que são do candomblé, alguns amigos e alguns sacerdotes que se iniciaram com a gente, que são do candomblé, continuam tocando o candomblé. Perfeito. E o candomblé é bonito. É maravilhoso. O É, candomblé é lindo. É lindo, é lindo, é lindo, é isso. lindo. A organização, né, é muito bonita, né? O sistema é bonito, né? E nós temos que respeitar. Eu sempre disse, graças ao candomblé, Ifá está presente no Brasil, né? Exato, exato. Porque ele foi a porta, né? A porta de entrada, né? A porta de entrada, né? O Brasil, majoritariamente, é um país, né, da diáspora, né? Que trouxe para nós a cultura africana com os deuses que nós cultuamos hoje, né? E se não fosse esses deuses, né? Se não fosse essa cultura, se não fosse todos os ensinamentos que nós tivemos no terreiro, né? Essa cultura de terreiro, nós não teríamos o Ifá. Eu só vim saber do Ifá há alguns anos,
atrás. Uhum. Alguns anos. Possa ser por descuido meu, possa ser por ignorância minha, por falta de conhecimento, por falta de cultura, né, da minha parte, por falta de ir atrás de outras possibilidades. Pode ser também. Talvez o candomblé, o Ifá esteja conosco aqui no Brasil muito mais tempo do que eu acredito, né? Mas ele se tornou muito mais evidente, né, de alguns anos para cá. Né? Sim. Pelo menos a literatura que eu vejo, as discussões, nos fóruns que eu vejo. Eu converso também muito com pessoas fora do país, Uhum. né? De universidades, né? Que também cultua Ifá, né? Tem universidades que tem matéria falando sobre isso, né? Sim. Que é muito interessante. Então, eu vejo que a, a divulgação, Uhum. ela é recente. Ao Sim. passo que Candomblé, nós estamos falando de quando? Muitos e muitos anos atrás, Sim. né? Muitos e muitos anos atrás, Sim. né? É, Eu perdi minha linha do raciocínio. Tá. O Ifá é muito recente. De novo, é, pelo que eu saiba, pelo que eu conheço. Uhum. Mas possa ser que ele esteja aí há muito Eu, mais tempo, eu entendo tá? o que você quer dizer, né? Eh, Quero fazer uma pergunta bem importante. Claro. O que é Ifá para você? O que é Ifá para mim, babá? Eu gosto de fazer analogias, Tá tá? bom. Quando eu dou aula, né? Quando eu tenho tempo, né? Eu Uhum. também brinco de dar aula. Quando eu Uhum. tenho tempo, eu gosto de dar aula utilizando sempre analogias, sempre metáforas, porque eu acho que é mais acadêmico, é mais lúdico, é Uhum. mais fácil para a gente entender. Sim. E Fá, para mim, eu diria que é uma bússola. Tá bom. E Fá, para mim, é uma bússola. Muito bom. Uma bússola onde ela me coloca no caminho correto quando eu tenho as minhas dúvidas, eu tenho os meus anseios, porque eu também sou ser humano, Sim. né? Eu sou ser humano como qualquer outra pessoa, onde eu tenho minhas dúvidas, onde eu tenho os meus anseios, onde eu tenho minhas preocupações, onde eu tenho meus perrengues, né? Uhum. Onde eu tenho os meus, popularmente ditos, meus BOs, né? Uhum. E a bússola, ela sempre me coloca no trilho correto que eu tenho que seguir. E Fá, para mim, é isso, tá? Ele é um direcionador de costumes que eu Sim. tenho que seguir na minha vida, né? Então, assim, quando eu entrei pro Ifá, e o que me apaixonei muito pelo Ifá, é, é a filosofia de vida que o Ifá tem, Certo. né? Eu costumo dizer que o Ifá, ele vai além de uma religião. Uhum. Ele é uma filosofia de vida, Uhum. ele te dá os direcionamentos e os dizeres que você tem que seguir Uhum. para você ter uma vida correta, Uhum. para você andar na linha. Uhum. E isso é um dos primeiros ensinamentos de Ifá, Uhum. né? Uhum. Então, essa bússola que o Ifá me dá, né? Sempre quando eu percebo que eu tô saindo do caminho, Uhum. né? Eu paro, respiro, Uhum. olho, peço orientação e vejo qual é o caminho que eu tenho que seguir. Uhum. Porque uma vez iniciado, para vocês que estão aí do outro lado da câmara, gente, uma vez iniciado, né, vocês vão saber, né, vocês vão descobrir, né, qual foi, e aí a gente vai entrar nisso, mas já vou dar um pouco de spoiler aqui, qual foi os acordos que nós fizemos lá em cima, lá com o Lodumar antes de descer à Terra, tá? Nós vamos saber quais foram esses acordos. E esses acordos, eles nos direcionam para ter uma vida tranquila, harmoniosa e em paz, tá? Então, se nós seguirmos esses acordos, se nós seguirmos essa bússola que o IFA nos dá, posso dizer para vocês, gente, são bênçãos só que vocês vão ter na vida de vocês, que é o que eu tenho hoje, tá bem? Então, IFA para mim, babá, sendo um pouco mais direto, sem ser prolixo, é a bússola que me guia na minha vida. E em todas as áreas. Na minha área amorosa, né? Na minha área espiritual, eu como filho,
eu como irmão, eu como profissional, né? Eu como pai de pet, né? Então, assim, ele me dá todo o direcionamento que eu preciso para que eu não saia, para que eu não saia da linha, Uhum. né? Então, tudo isso é o quê, gente? Uma filosofia de vida, tá? Uhum. Para mim é mais isso, né? Ele Uhum. extrapola religião. Uhum. Ele é uma E filosofia além. de vida, ele vai além, né? Uhum. Ele vai além. E por mais que eu estude, por mais que eu leia, eu sempre tenho um olhar diferente Uhum. daquilo que ele é para mim. Eu sempre estou descobrindo coisas novas. Uhum. Eh, Hoje eu defino assim, talvez amanhã com outras leituras, Uhum. possa ser que eu encontre, né, mais alguma outra definição. Mas Sim, hoje para mim a melhor definição é a bússola que guia a minha vida, sim, tá? sim. Estrutura, né, base, Total, tá? Total. condições de vida, Achei. né, tudo isso IFA proporciona quando nós estamos alinhados com o nosso destino. Exato, exato. É, vamos pegar esse gancho, Babá, Uhum. alinhado com o nosso destino. Uhum. Eu gosto muito disso. Alinhado com o nosso destino, né? Se nós estamos dizendo que nós somos, que estamos alinhados com o nosso destino, significa que o destino já foi predestinado, né? Então, nós fizemos alguns acordos, é isso que a gente acredita. Senhores aí atrás da câmera, pessoal que está nos escutando, nós acreditamos que nós, de fato, nós acreditamos que quando nós é, temos que viemos à Terra, antes de vir, temos nossos acordos, tá? E esses acordos, eles têm que ser seguidos, tá? É, E a ideia, né? O que você vai saber quando você faz a iniciação são esses acordos. Quais foram os acordos que eu fiz, né? E você sabendo desses acordos, você vai segui-los. Você seguindo esses acordos, você vai saber onde você pisa, você vai saber as ações que você tem que tomar em determinadas situações, você vai saber, nós costumamos dizer a palavra tabu, nós vamos saber quais são os nossos tabus que nós temos que evitar para que nós tenhamos uma vida próspera, digna e correta e honrar, né, honrar o do Milagre. Eu acho que Acho, é assim que eu lido com o IFA no meu dia a dia, sim, tá? muito bom. Como você chegou a ao propósito de se iniciar? Babá, foi um caminho tanto longo. Foi um caminho tanto longo, porque hoje nós temos, eu vou fazer um paralelo, tá? Sim, por Nós favor. temos uma infinidade de casas Uhum. de candomblé, hoje em São Paulo, Rio, Brasília, em todos os lugares. Casas maravilhosas, São Uhum. Paulo, Rio, casas com fundamentos fantásticos, São Paulo, Rio, em todos os estados, tá? Sim. Não excluiria nenhum, Não. todos os estados. É, E eu vejo que hoje o IFA também tomou essa proporção, Uhum. tá? O IFA também tomou essa proporção. Em menor número, por questões óbvias, Uhum. né? Mas em menor número. E quando eu saí do candomblé, quer dizer, eu não saí, mas eu deixei de frequentar o candomblé, Uhum. eu sempre disse para mim o seguinte: eu só vou deixar colocar a mão no meu ori Uhum. quem eu realmente confiar. Uhum. Porque nós temos casas e casas, né? E eu acabei assumindo isso também para o IFA, né? Uhum. Eu só vou entrar para uma família quando eu tiver realmente certeza que aquela família é aquela que o Urumilá escolheu para que eu fizesse parte, para que eu fosse um irmão e um filho, né? Então eu rodei algumas casas, fiz diversos jogos, né? Abri o Peleifá mais de uma vez em mais de uma casa, né? Sempre fui muito bem recebido em todos os lugares que jogaram para mim, né? Acredito que é, todos os
os, os babás que jogaram para mim, todos eles muito sérios, né? Muito sérios, com muito axé, com muito conhecimento, né? Muito bem formado, né? Porque Hum, querendo ou não é uma sim, formação da vida, né? É uma verdade. formação que você tem que estudar muito para ser um você tem que estudar muito, né? E então eu pesquisei bastante e bati muito de casa em casa. Eh, e para definir realmente qual é a casa, eu eu ponderei algumas variáveis. Hum, Como a gente costuma dizer dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, alguns KPIs, alguns uhum, índices de controle, tá, hum, gente? Falando um pouco aí do mundo corporativo, uhum, tá? Então, o que que eu olhei, Babá? Eu olhei a forma como, né, o líder espiritual ali da Kelebel, o líder espiritual, o tratamento que ele tem hum, para com os consulentes, para com as pessoas que estavam chegando, não uhum, só comigo, mas as pessoas que estavam chegando ali naquele momento, uhum, né. Eh, então eu olhei a forma, a educação que ele estava tratando comigo, né. Eu olhei a forma como ele tratava os filhos, carnal ou não, a forma como tratava a esposa, a forma como conduzia a vida, a forma como conduzia, né, os orixás, a forma como se reverenciava a eles, né, uhum, e a postura de vida como um todo, uhum, né. Isso para mim fez muita diferença, uhum, né. Então eu fui olhando todos esses requisitos, todos esses itens, que para mim é muito importante, uhum, né, para mim é muito importante. Outro item também que para mim faz todo sentido, a questão dos estudos, né? uhum, O quanto ali o líder espiritual fomenta os estudos. E aí, gente, eu não estou dizendo o estudo para o IFA. Eu estou dizendo o estudo de uma forma geral. uhum, Porque antes de nós sermos religiosos, nós somos profissionais, sim, né? Nós temos que estudar. A gente tem que comer arroz e feijão. Então a gente tem que ser profissional, né? sim, Então, o quanto o líder espiritual fomentava esse tipo de coisa, uhum, quanto o líder espiritual incentivava um curso técnico, né? Fazer faculdade, terminar os estudos e assim por diante, uhum, né? Porque ao longo da minha vida também eu me deparei com muitas pessoas, né, do candomblé que por N razões, né, uhum, que aqui não vale, não tem o porquê, mas por N razões, né, não seguiam os estudos, uhum, né? E isso também me chamava muito atenção, uhum, muito atenção. Então isso para mim foi muito fundamental. O quanto o líder espiritual uhum, fomenta e gera discussão para que você precisa estudar. uhum, Você precisa estudar, você precisa aprender, você tem que ter uma profissão, né? Você tem que tomar o seu espaço uhum, como ser humano, né? Como o religioso e assim por diante. Então, eu juntei todas as variáveis uhum, e comecei a olhar sempre aonde eu me deparei, né? uhum, Eh, e aqui, gente, já fazendo um agradecimento, eu uhum. encontrei tudo isso aqui na casa do meu babá, né. Obrigado. Que E aí Lodomar foi abençoe. foi a paixão à primeira vista, né, foi a paixão a família de vocês que Uhum, me acolheu, tem nem como dizer, uhum, maravilhosamente bem, né. Eh eu me senti altamente seguro, uhum, né, eu me senti altamente, respeitado, uhum, né, eu me senti altamente respeitado por N razões, né, altamente acolhido por N razões, uhum, né. Então, eu acho que essa é a que se encaixou mais naquilo que eu entendo que é uma família que a gente tem que pertencer. E aí, gente, também quero deixar claro, eu olhei e conversei com vários outros babás, né, todos eles muito bacana, uhum, né. Aí agradeço todos eles, né, mas o que mais se aproximou daquilo que eu entendo, uhum, né, e aí de novo é a minha verdade, naquilo que eu entendo como a família que eu
que eu teria que ter entrado, né? Que o Ludumare, que o Lumilá me levou, foi a família de vocês. E aí eu não tive dúvidas, né? É Axé. aqui, né? É aqui que eu quero entrar, é aqui que eu quero continuar os meus estudos Uhum. e é aqui que eu quero participar, Sim. né? E assim, não me arrependo em nenhum minuto, grau número de gênio. Axé. Muito obrigado. Imagina. Bom, fico feliz. Ficamos felizes, né? A família fica feliz, né? Meus filhos têm um carinho grande por você, Ah, a esposa, eu os sinto irmãos, isso. Isso é muito nítido, gente. É muito todos, nítido. todos ali que participam têm um Uhum. carinho especial por você, mas também não é difícil, né? Porque você é pessoa de bom coração, né? Obrigado, Baixa. Pessoa do amor, pessoa da alegria, do espírito elevado, né? Baixa, Não é à obrigado. toa que você não chegou até nós por acaso, né? Eu também faço a minha oração para ter pessoas boas como você, Uhum. entende? Sim. Próximo de mim. Eu acho, eu não cheguei por acaso, tenho certeza. Eu acho que nada é Não, por acaso na vida. Quando eu vi o chamado de vocês, e foi pelo Instagram, né? foi. Onde eu conheci vocês, foi o Instagram, né? E quando eu vi o chamado de vocês no Instagram, eu não tive dúvidas, né? Eu Tá. passei a mão no telefone e marquei uma consulta, né? E aí foi essa conversa, essa conversa, essa conversa, quando nós decidimos a fazer a iniciação. E eu indico, gente, fortemente, né? Tem mais uma dica que eu gostaria de dar para vocês que estão nos assistindo. Quando vocês decidirem que vocês devam fazer a iniciação, pela razão que for, tá? Pela razão que for. Quando vocês decidirem a fazer a iniciação, procure algum iniciado, converse um pouquinho com ele. Bate um papo um pouquinho com ele, né? Para ele te dar uma visão do que é a família, para onde ele vai ser inserido, como os modos operantes daquela casa, né? E faz todo sentido isso, tá? E eu aqui, gente, eu coloco à disposição, me coloco à disposição, né? Para conversar, né? Com quem quer que seja, né? Para dar um pouco mais de panorama, dar um pouco mais de informação, né? Do que é a iniciação. É claro, né? Tem coisas que a gente não pode dizer por questões éticas, por questões religiosas, por segredos mesmo, né? Mas na maioria das informações a gente pode dizer do que foi a iniciação. É muito importante vocês conversarem com alguém antes de fazer a iniciação, tá? E eu me coloco, Babá, se alguém Obrigado. perguntar para vocês, né, que gostaria de conversar com alguém, eu me coloco à disposição para a gente bater um papo. Obrigado. Eu acho fundamental, né, ter essa conversa Sim, antes, tá? sim. Bater um papo, ver como é que é, né, tirar as preocupações, tirar o medo. Tem coisas que quem vai conversar, quem vai fazer a iniciação, vai ficar cheio de dedos, como meu pai costumava dizer, como o papai costumava Uhum, dizer, em perguntar por babá. Então uhum. pergunta para alguém, Sim, né, um pouco mais imparcial. imparcial, Uhum. que a gente pode rasgar o verbo. Sim, A gente pode dizer na lata o que é, o que não é, certo. né? Sem grandes cheio de dedo. A gente Uhum. vai e fala na lata. Ainda bem que eu poderia ter feito isso, né? Acabei não fazendo, acabei não tendo essa preocupação, mas deveria ter feito. Acabei não fazendo, mas eu deveria ter feito, né? Uhum. Mas eu indico, gente, fortemente para quem quer fazer a iniciação, né? Antes de tomar a decisão que vai iniciar, procura alguém da casa, bate um papo, porque faz total diferença. Permita falar. Esta informação, ela é valiosa, porque o sacerdote sério, ele diz assim: você vai consultar comigo. O que eu disser, o que Orumilá apresentar, o que Fá trouxer para você, agora vá em outro sacerdote e consulte com ele, Exato. né? Então, nós temos que ser imparciais, porque ninguém pode brincar
com a vida de ninguém. Exato. Chega de brincadeira. Chega disso. O sacerdote, ele é um pai para a pessoa que está o procurando. O sacerdote, ele é um pai. A responsabilidade ela é gigante, gente. É A gigante. responsabilidade do sacerdote que vai lhe iniciar, ela é gigante. Então, tenha total confiança, né, na família e quem é que vai colocar a mão no seu uri, na sua cabeça. É fundamental. A responsabilidade dele é enorme. Não está aqui para brincadeira, não é uma brincadeira, é uma coisa altamente séria. A gente está mexendo com o seu subconsciente, a gente está mexendo com o seu futuro, né? A gente está dizendo que, olha, você tem que caminhar assim, você tem que caminhar assado. Qualquer informação errada, né? Isso pode comprometer seriamente. Então, tenham cuidado, tá? Tenham cuidado na definição do sacerdote que vai orientá-los. Então, Exato. Babá, puxando nesse assunto aqui, tem uma pergunta, né? Sim. É certo que existem muitos babás ou luôs que são picaretas, né? É, que tipo, passam a perna, você paga pra fazer a iniciação, eles fazem errado e a vida pode piorar um pouco, certo? Aqui estão perguntando como você pode achar um babá bom, que não... É, é uma pergunta altamente difícil, porque quando você conversa com um líder espiritual, né, você vai perceber que uma característica grande de todos eles são altamente carismáticos, tá? São altamente carismáticos. E isso pode ser uma, uma falácia, né? E aí, quando eu digo líder espiritual, de todas as formas, de qualquer religião, né? Não só do Ifá, Candomblé, qualquer religião. Então, para você evitar, eu não diria evitar, porque eu acho que evitar é muito forte falar isso, gente, é um tiro no pé, mas minimizar a situação, eu diria que é conversando com as pessoas de dentro da casa. Se você tiver acesso, claro, gente, às vezes você não tem acesso, tá? Eu lembro de uma casa de Candomblé que eu fiz um jogo uma vez, onde o pai de santo, ele proibia que os filhos tivessem qualquer tipo de relação de amizade fora da casa. Não podia ter nenhum tipo de relação, né? Se não pode ter relação, muito menos fala da casa. Então isso é muito, eu acho para mim, né, ao meu modo de ver, um tanto estranho, tá? De novo, na minha concepção. Eu acho que evitar é difícil, gente. Agora, minimizar o problema, eu acho que é conversando, babá. Sim. Conversando, porque como eu vou ponderar e como eu vou balizar o conhecimento que o líder espiritual está me dizendo ali na hora. Eu não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia se o que ele está falando ali para mim, no momento que ele abriu o Peleifá, que é o oráculo, gente, que o líder espiritual utiliza para saber, né? Para conversar ali, para que Orumilá nos diga, né? Diga ao líder espiritual e, consequentemente, ele nos fale, né? Se tá certo ou não. Ele pode estar falando um monte de groselha, ele não vai saber nada. Se é frito, se é cozido. Se ele está falando é correto ou não. Não faço a mínima ideia. Então, o que o Babá colocou agora é muito importante. Vá em outro líder espiritual e verifique se o que ele está batendo, está batendo. Porque o jogo é um só. Né? O jogo é um só. A mesma coisa que dá aqui vai ter que dar em qualquer outro lugar. Sim. Tá? Eu só entendo dessa forma, Babá. Conversando com alguém da casa para tentar minimizar. Evitar, duvido. Correto. É a melhor forma, né? Eu me lembro, permita-me falar, eu me lembro que eu encontrei o meu grande mestre
sacerdote de Fá, e eu tive certeza que era ele, pelos atos dele. Perfeito. Então, quem é do Auô? Quem é do Auô? Do Auô. Eu vou ensinar agora algo importante. Então, agora, todo mundo que nos assistir saberá. Quem é do Auô? Se você for até a casa dele, quem tem que abrir a porta para você entrar? É a mulher. É a esposa dele, é a Iaô dele. Se ele, se a esposa dele não estiver presente, tem que ser a mãe. Então, quando eu cheguei até o sacerdote com quem eu convivi muitos anos, por 10 anos, eu parei o carro. Quem veio abrir a porta? Aí, ó. E importante dizer, ela pegou o Oni no colo. Bebezinho. Eu já tinha certeza ali que Uhum. ali 50% era caminho nosso, mas eu ainda não ia colocar os meus 2 pés nesse rio. Por quê? Se tiver um jacaré ali, ele Uhum. morde só um pé, eu consigo sair. Então, diante dele, eu pedi para que ele consultasse Fá, para saber se nós tínhamos um caminho. O que eu fiz com o senhor. Você fez isso comigo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, gente. Sim, pô. E ele disse, Fadiá, eu tenho certeza que nós temos caminho. Eu falei, babá, eu já não quero perder mais tempo na vida. Consulte para nós. Para nós. Porque, afinal de contas, também era para ele, né? Perfeito. Então, após a consulta, convivemos longos 10 anos. Uhum. Mas alguns pontos são importantes eu colocar aqui. Uhum. Como você vai escolher o seu sacerdote? Aquele que vai conduzir algumas questões, a sua própria iniciação. Quantas mulheres ele tem? Quantas mulheres ele teve? Quantos filhos ele largou por aí? Ou quantos filhos ele abraça? Quantos bares ele para? Perfeito. Quantas pingas ele toma? Quantos gin? O quanto que ele fuma? O quanto que ele come? Que tipo de... O que ele fuma? Como é o comportamento dele? Como que é o caráter dele? Como ele foi com a mãe dele? Como ele foi com o pai dele? Exato. Como ele é com as pessoas de fora? Exatamente o que eu penso. Quantos feitiços ele diz que ele vai fazer? Quantas pessoas ele diz que vai derrubar? Quantas magias para acabar com o concorrente ele vai elaborar? Aí você vai entender quem é o sacerdote. Se você quer ficar próximo de Olodumare, só buscando o divino. Um elefante nunca vai pular, porque ele é muito pesado. Então, quando a nossa mente está pesada, a gente nunca vai chegar próximo de Olodumare. Não há a menor possibilidade. Então, observe quem é o sacerdote. Não só sobre o seu conhecimento. Qual é a disciplina dele? Como ele trabalha? Ele tem uma empresa? Ele tem uma profissão? Ele tem uma função além do sacerdócio? Porque eu garanto, é possível você administrar uma empresa e ser sacerdote. Mesmo que seja uma empresa dentro do mesmo segmento religioso, não tem problema, mas é uma empresa. Ele vive só do sacerdócio, só de ebó?
Analise a seriedade do sacerdote é fator importante, é fator definitivo, é fator correto, assim como Ediobê é valor determinante em qualquer Odu, assim tem que ser o caráter do sacerdote. Axé. Se ele for sacerdote de Orumilá, da casa de Orumilá, da base de Orumilá, siga o modelo de vida de Orumilá. Se ele for da casa de Orixá, Obatalá, se ele for da linhagem de Obatalá, siga o perfil de vida de Obatalá. Veja se o seu sacerdote segue esse perfil de vida. Uhum. Nós temos que saber Orim, Oriqui, Itã, tudo. Mas primeiro é o caráter. E quem é a filha predileta de Olodumare? Iuá. Esta é a filha predileta de Olodumare. Iuá. Quando Orumilá passava dificuldade, então ele buscou um auxílio. E Fá disse: você quer melhorar? Case com Iuá. Todo ser humano que casar com Iuá vai ter uma vida melhor. E a vida, Iuá não é, Iuá é muito abrangente. Iuá não é ser bom. Iuá é se preocupar com a mãe, com o pai, com os próximos, com aqueles que não estão próximos. Ter bom caráter, né? É isso. Então, esse é o meu conselho também. Axé. Axé. Agora, como foi a sua iniciação? Gente, a minha iniciação, ela foi mágica. Ela foi maravilhosa. Axé. Eu acho que eu dei sorte, né? Eu acho que a primeira sorte que eu dei foi ter encontrado um grupo de iniciantes maravilhoso, Axé. né? Tanto as meninas quanto os meninos. Nós estávamos num grupo de 7, se eu não me engano, 7 pessoas, né? Que um grupo tão coeso, que no final de tudo nós já estávamos com saudade da iniciação, né? Sorte ou não sei dizer, né? Mas foi uma conexão absurda que nós tivemos, né? Que foram 3 dias ali fantástico, né? No meio de um temporal, né? Que acabou chovendo, né? Acabou caindo uma água danada, que até mesmo a chuva e a água nós conseguimos fazer com que ela fosse mais uma diversão do que qualquer outra coisa. Então, a iniciação para a gente ali, ela foi um banho de informação, ela foi um banho de educação, ela foi um banho de um novo olhar para o mundo, um novo olhar para dentro, né? Foi um momento onde eu parei com tudo, né? Eu retirei esses 3 dias para cuidar realmente de mim, né? E sem muito saber, gente, sem muito saber o que me esperava. Sem muito saber quem eu me esperava, né? Infelizmente, tem coisas que eu não posso dizer aqui, mas eu adoraria dizer, mas infelizmente eu não posso dizer, né? Porque foi transformador, foi fantástico, né? A ritualística é uma coisa maravilhosa, os passos que nós temos que seguir, a sequência que nós temos que seguir. E aí, gente, eu quero também deixar claro, né, e refrasear toda vez que eu puder, né, a forma como nós conduzimos aqui na nossa família, a ritualística, é a mesma forma que é conduzido em terras iorubá, tá? É a mesma forma. Fidedigno, tá?
O nosso babá, ele segue exatamente como ele foi iniciado, né, com os mesmos materiais, com a mesma ritualística, com a mesma sequência, com os mesmos passos que é feito fora, tá? Eu estou dizendo isso porque eu já escutei alguns comentários assim: a iniciação só vale fora do país. A iniciação só vale se for na Nigéria. Gente, não, isso é uma falácia, tá? Isso é uma falácia e já foi provado. Nós temos grandes casas, né, em todos os estados que também seguem a mesma ritualística, que é feito fora, tá? Que é feito na Nigéria. Então, aqui na nossa família, nós seguimos exatamente do jeito, do jeito que deve ser, tá? Sem maluquice, sem invenção, sem nada. Exatamente do jeito que deve ser. E isso, gente, ele é muito transformador, a iniciação, porque você vai descobrir ali, na iniciação, né? Bom, primeiro, qual vai ser o seu nome seu nome Ifá que você vai utilizar dentro da nossa comunidade? Você vai descobrir todos os tabus que você deve evitar para que você tenha uma vida próspera, digna e correta. Você vai descobrir todos os seus acordos que você fez lá em cima, com o Lodumare, antes de vir à Terra, tá? Que é isso que nós acreditamos. Você vai olhar para dentro de você, né? Você vai conseguir saber o que você está fazendo. Não vou dizer errado, tá, gente? Mas o que você está fazendo que não está legal e aquilo que você quer alinhar novamente com o teori, tá? Com o teori, com os seus pensamentos, né? Então, você vai aprender tudo isso, você vai ter todo esse tipo de informação. Gente, e não é uma nem são duas, é uma quantidade infinita de informação que você vai aprender ali na sua iniciação com o seu líder espiritual ali, nesses dias que você vai ficar ali recolhido, tá? E aí, mais uma vez, infelizmente eu não posso dizer todos os passos, porque seria fantástico se pudesse dizer aqui. Porque Sim. realmente, gente, é maravilhoso, é transformador e acreditem, vocês vão sair dali uma outra pessoa, tá? É fantástico. Axé, muito obrigado. Eu vou ler algumas perguntas aqui. Tá bem. Se no candomblé Uhum, o orixá desce e incorpora, uhum. mas em Ifá não há incorporação da mesma forma, como você entende hoje a manifestação do orixá, né? Romeu, obrigado pela pergunta. Veja, a Ifá é uma religião, né? Candomblé é uma religião. No Ifá, nós temos Ogum, tá? Xangô. No Ifá, existe Oxóssi, Exu, assim como no Candomblé. Aquele que é de Ogum, ele entra em transe em Ogum. Isso é fato, tá? Mas em que momento? No momento apropriado, né? Num festival de Ogum, por exemplo, tá? Então, há um momento apropriado. Como eu não conheço o candomblé, então o Laifá pode falar sobre o transe, né, que ocorre dentro do culto do candomblé. E nós tivemos semana passada aqui o pai Rodrigo, que poderia falar ou pode falar sobre a incorporação na Umbanda, né? Então, no Ifá, o Auô, o de Orumilá, não entra em transe. Esta é a pura verdade. Mas Ogum, Xangô, de outros dos orixá, sim, né? É isso? Perfeito, Pablo. Então, Perfeito. no candomblé, vai, Tem a comparação, sim, em sim, diversas situações, né? é perfeito. Axé Vinícius, Daniel Lopes, boa noite, Axé O. Há uma pergunta para você, Sim. Laifá. Quanto tempo você está na casa de Narablessa? Tá, desde julho do ano passado.
Julho, Quando foi meu primeiro contato com vocês? julho. Julho. Axé. Vamos lá. Pai Cláudio. Axé, boa noite, boa noite. Gostaria de saber se é o babá que joga os, né, no caso. Bom, eu sou um sacerdote, né? Sou o Luô, eu consulto com o Iquim e com o Pelé. Nós temos também, né, aquele que se inicia com a gente e tem caminho sacerdotal de verdade, né, que Orumilá apresenta, né? Se for de Obatalá, ou de Orumilá, ou de Exu, quem tiver caminho sacerdotal e desenvolver o aprendizado, né? Então, nós não fica exclusivamente comigo a consulta. Eu acho que nós temos que apoiar todos que se iniciam com a gente, né? E que têm caminho sacerdotal, para que, se algum consulente quiser consultar com ele, nós temos que direcionar, né? Eu atendo bastante pessoas, né? Então, não gosto de centralizar tudo comigo, mas consulto também, Que também, gente, para vocês que estão nos assistindo, eu tenho caminho sacerdotal, né? É o que eu quero fazer no futuro breve, né? Eu vou me iniciar em Obatalá no próximo mês, né? E esse é um dos meus projetos, né? certo? É um dos meus projetos. Quero fazer isso, né? Sim, Quero ajudar outras pessoas, né? axé. Como que eu consigo também direcionar utilizando, Sim, né, o oráculo para ajudar as pessoas. axé. Isso vai. Por isso a gente diz, agora a gente diz, aboru, aboye, boxixé. Que se concretize, que se realize integralmente o seu desejo. Que o Lodumare te ouça. Axé. Qual o contato para agendar o jogo? Nara Blessa está perguntando. Nara, eu vou passar o número do telefone para vocês, para você. 11 9 5867 3108. 11 9 5867 3108. Mais uma colocação aqui. Em Ifá, Orumilá é testemunha do destino. Como isso muda sua visão sobre iniciação e obrigação comparado ao modelo do candomblé? Em Ifá, Orumilá é o testemunho do destino. Uhum. Orumilá é o testemunho do destino. Como isso muda sua visão sobre a iniciação e obrigação comparando ao modelo do candomblé? Eu vejo que são coisas distintas. No candomblé, né, um filho de santo, você tem iniciação 7 anos, depois você dá mais outra obrigação com 14 e 21 e assim por diante, né? Em Ifá, depois que a gente se inicia, né, o que você vai fazer é estudar. É assim que eu vejo, né? Porque você tem que entender, para aqueles que têm caminho, né, sacerdotal, né, ou até mesmo aqueles que não têm um caminho, mas que queiram entender realmente, né, Ifá, você vai ter um estudo para o resto da sua vida, tá? Você vai ter que ter um estudo aí para o resto da sua vida, porque nós estamos falando aí de 256 odus, né? E é um autoestudo, né? É um autoestudo. Não tem, gente, como o líder espiritual pegar na sua mão, né, e ensinar. Uma que ele não vai ter nem tempo para fazer isso, porque tem outras atividades para fazer. Tem outras pessoas para ele orientar. Até a maioria deles tem uma atividade fora dali, né? Tem uma atividade fora dali. Então é mais um autoestudo. Tá? Então, quando a gente olha no Ifá, você não tem as obrigações que nós temos que fazer no candomblé, né? 7, 14, 21 e assim por diante,
né? O que nós temos é, você fez a sua iniciação, né? E depois da sua iniciação, você pode se iniciar, aí é uma conversa que tem que ter com o seu líder espiritual, né? Em Exu, em Obatalá, né? E assim por diante, né? São as outras iniciações, caso seja necessário, né? E estudar. Estudar, que é uma infinidade de informação, gente, é uma infinidade de informação. É assim que eu vejo hoje, é assim que eu lido, né, com o meu pós, né, iniciação. Estudar, Axé. estudar cada vez mais. Tem uma pergunta aqui importante para você. O Melo BR pergunta: Boa noite, meu nome é Eduardo Melo e queria perguntar ao Alê como ele utiliza os conhecimentos dele no meio ambiente de trabalho, Perfeito. como, por exemplo, na leitura de campo para identificar possíveis ameaças. Perfeito. Quando a gente se inicia em IFA, como eu comentei, IFA ele é uma bússola e ele nos traz quais são os nossos tabus que nós temos que evitar, né? E, então, o IFA, ele também ele me dá uma ponderação muito grande e um autoconhecimento muito grande, né? E esse autoconhecimento, ele me faz com que eu evite certas situações, eu evite, né, confrontos, eu evite discussões desnecessárias, né? Eu evite decisões interpessoais, Pessoais, impessoais, pode ser, né? Então, como eu tenho que ter esse autoconhecimento, que eu vou estudando esse autoconhecimento, eu já sei como eu tenho que me portar perante as situações, né? Então, eu levo isso para dentro do mundo corporativo. Se eu tenho que tomar decisões que são decisões muito complicadas, eu vou para o jogo. Eu tenho uma situação, o que o jogo está me dizendo, para que caminho eu devo ir, para que caminho eu devo tomar, né? Se eu sei que eu não posso ter um confronto direto com algumas situações, eu vou evitar. E para que eu saiba disso, é a iniciação que vai me dar esse conhecimento, para que eu evite essas situações. Então eu tenho alguns tabus, né, que eu tenho que evitar, que eu já sei disso, que eu já levei para o mundo corporativo. Axé. E eu não faço isso. Tá bom. Porque eu sei que se eu fizer, é um problema para mim, Sim. né? É um problema para mim. Então eu tento pegar os meus tabus que eu tive na minha iniciação, né? Eu olho para dentro das minhas características, né? E sabendo disso, desses tabus, das minhas características, eu evito toda essa situação dentro do mundo corporativo, tá? É assim que eu lido com a situação, Perfeito. tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Sim. Liderança, né? Liderança dentro do mundo corporativo é algo que pede-se muito para gente. Porque Uhum. toda hora a gente está liderando times, até mesmo nos liderando, Uhum. né? E o IFA, ele nos dá um conhecimento, um autoconhecimento e uma empatia, né? E eu sempre ser verdadeiro com as Uhum. pessoas, né? Sim. Eu tenho que ser verdadeiro com as pessoas Sim. e comigo mesmo, né? Uhum. Então eu já sabendo disso, eu trago para o mundo corporativo na questão da liderança, Uhum. eu treino a minha empatia, né? Uhum. Eu treino a minha calma, Uhum. né? Eu treino a minha verdade, Uhum. porque dos nossos pilares do IFA é não mentir, Sim. né? Então, eu também trago isso para o mundo corporativo, né? E a gente sabe como que é a questão da mentira dentro de uma empresa, né? Sim. Então, eu tento trazer dessa forma, Edu. O Ludumari vai te abençoar sempre. Axé. Axé. Uma pergunta. Aboia, boi, babá. Aboia, boi, papá. Ah, Pai Cláudio. O Botó. Pai Cláudio. Axé. Axé, o Pai Cláudio. Depois de iniciado, já posso consultar o oráculo? Bom, essa questão
é muito, muito, muito séria, né? Ah, o Eren de Logum, ou o sistema de Orumilá, que é o Opelé ou Iquim, os dois têm um peso muito grande. Todos que forem iniciados, ou todo aquele que já se iniciou em qualquer orixá que seja, tá bom? Tem o direito de utilizar o Obi para consultar. É um direito do iniciado para que ele possa ter auxílio do orixá. Utilizar o Eren de Logum ou o Opelé para consultar não é, infelizmente, ou talvez felizmente, não é de direito daquele que se iniciou, só porque ele se iniciou. Ninguém que se iniciar em um orixá ou em Orumilá se tornará sacerdote. Perfeito. Não existe isto. Se fosse assim, teríamos na Nigéria 10% da população todos sacerdotes. Só que em 1950, aproximadamente 52, haviam apenas um pouco mais de 65 sacerdotes de Orumilá. Hoje existe uma grande população graças ao advento da internet. Isso é bom, tá? É bom. Então, aquele que se inicia, ele vai poder utilizar o Eren de Logum ou o Pelé, Iquim, o Pelé, se ele tiver caminho sacerdotal. Então, ele tem caminho sacerdotal, axé, muito bom. Agora, se ele vem da casa de Orixá, o Batalá, ele tem que se iniciar em Obatalá, porque é o Batalá que é o verdadeiro dono do Eren de Logum. Oxum aprendeu sim com o Exu, isso é pura verdade, mas com permissão de Obatalá. Então, aquele que quer ter domínio, manipular e ter o direito de utilizar o Eren de Logum, inicia-se em Obatalá ou Oxum. Se tiver caminho sacerdotal, se não tiver, você pode se iniciar em Obatalá, porque Obatalá é universal. Em todo o mundo existe ar. O Batalá é universal, em todo o mundo existe ar, em todo o planeta existe ar. Orumilá é universal, todo mundo tem o direito de saber sobre o próprio destino. E Exu é universal porque está presente em tudo, é o átomo. Então, 3 forças criadas por Olodumare, que são universais: Exu, Obatalá e Orumilá. Aquele que quer ter contato com essa força, acorde 3 horas da manhã e faz oração às 3 horas da manhã. Que essas 3 forças estão exatamente no mundo invisível, aquilo que nós chamamos aqui de encruzilhada, não é? Exato. Então, do mundo invisível. Aquele que quer encontrar e conversar com as 3 forças esse horário. Bom, então você se iniciou em Orumilá e descobriu que você tem caminho sacerdotal da casa de Orumilá. Então agora você vai começar os seus estudos, estudar muito, 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 tá bom? Eu nem vou falar o tanto de tempo para não desanimar ninguém. E se você vier da casa de Obatalá, a mesma coisa. Vai se iniciar o Obatalá e vai estudar muito, 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 muito também, né? Então, você sabe que na Nigéria, quem é de Obatalá cuida das questões de Obatalá, quem é de Ogum cuida das questões de Ogum, quem é de Orumilá cuida das... Então, aqui no Brasil também será assim. Axé. Axé. Olaifá, um sacerdote que usa o medo espiritual para controlar as pessoas está servindo à fé ou ao próprio ego? Ego. 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 Puro ego. Nós temos que utilizar o conhecimento que o Olodumare nos deu, que eu notou que
ele nos deixou, né, Uhum. em prol de todos, para ajudá-los. Esse conhecimento é só para isso, Uhum. né? Uma vez que eu não utilizo isso e eu estou utilizando para qualquer outro fim, é ego, é ego. E aí pode ser do outro lado de quem pediu, ou do lado do sacerdote, Uhum. né? É puro ego. Axé. Baseado na sua dica, né? E Yuri Luiz. Yuri, um abraço, Yuri. Ele disse o seguinte: não tive acesso às pessoas da casa para perguntar e conversar com os outros Exato, por fora da casa. E após isso descobri que fui lesado exato. somente porque me julgaram ter mais condições que os Nossa, eu já vi tanto demais. isso, Babá, eu já vi tanto isso. Eu, Yuri do céu, eu já vi tanto isso. ele disse que pagou 2 vezes o valor comum que se cobrava lá. Eh, Yuri, deixa eu te dar uma dica. Entra na página do Babá, né? O meu telefone, né? O meu WhatsApp, o meu Instagram tá lá. Me chama no direct, né? E a gente bate um papo, tá bom? E a gente bate um papo, Obrigado. Obrigado. tá? Realmente eu agradeço. Olodumare vai abençoar você e a todos que estão ouvindo o que você está falando, porque você está sendo uma fonte de luz, de esperança e de caminho para todos aqueles que querem buscar o melhor. Por isso você é um Auô, você faz parte do Auô e você vai vencer tanto Axé, no seu campo profissional, axé, como no Babá. campo espiritual, religioso, em tudo. Axé, Axé, axé. Obrigado, Babá. axé. E, Vi- Vitorino Silva, ele diz: Lua e Fadiá, Boroa, Boi, Boxixé. O Boató, Vitorino. Boató, certo? O Ani leu aqui, certo que temos sacerdotes, caretas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Axé. Isso basta. Então, para finalizarmos, quais seriam os próximos passos seu? É, acho que eu resumi isso tudo, viu, gente? Os próximos passos é continuar estudando. Não tem outra forma, não tem fórmula mágica, não tem aplicativo que lhe dê conhecimento. É você estar perto do seu ó, é você estar perto da sua família, né? A família que lhe escolheu, né? E que você escolheu, né? E que Orumilá escolheu, na realidade, né? Orumilá que uniu essas forças, né? Você está perto, aprender com ele, né? E aprender no seu autoestudo, né? Eu acho que não tem outra forma. Então, meus próximos passos, que na verdade são os passos que eu estou dando, né? Que é estudar cada vez mais, trocar ideias com os seus. No Candomblé nós dizemos os seus irmãos de santo, mas aqui a gente nos trata também com seus irmãos, né? Então, trocar ideias e aprender com todos eles, né? Isso é uma fonte de informação muito importante, muito bacana. Eu aprendo muito com o pessoal que se iniciou comigo, né? Eles são muito generosos, né? Isso também faz muita diferença, né? O quão generosos são as pessoas da sua família, né? Porque é, um dos pilares do IFAI, ninguém faz nada sozinho, É. né? Ninguém faz nada sozinho, né? O todo é maior que o todo na realidade, né? Não tem o conhecimento isolado ali. O conhecimento ele está ali espalhado porque cada um está num nível de conhecimento diferente, né? Por N razões. Então, quanto mais a gente se aproximar das pessoas da casa, eh, seus irmãos, tá? Que é assim que eu os trato, os meus irmãos ali, você vai aprender, tá? Porque ninguém consegue sozinho, tá, gente? A gente tem que se ajudar muito, muito. Eu não acredito que
dá para fazer tudo isso sozinho, a gente tem que se ajudar, a gente tem que ensinar, né? Pedir ajuda, pedir ensinamento e também dar ensinamento, né? É isso que eu acredito. Axé. Ifá Olokun Asorodaya. Ifá é grande, é vasto, como o oceano. Axé. Tudo que nós temos que fazer é mergulhar nesse oceano e aprender Sempre. sobre o desconhecido para poder viver uma vida melhor. Então vamos cantar um trechinho. Ifá adingirim, Ifá aringirim, Lorúkọ Orúnmìlà, Urmila baba Ifá, Ifá larúbọ, Orúnmìlà larúkọ, adingirim, aringirim, Lorúkọ Orúnmìlà, Urmila baba Ifá, Ifá larúbọ, Orúnmìlà larúkọ. Axé. Quero agradecer a todos mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês mais uma vez, agradeço o pessoal que está aí do outro lado da câmera. Muito obrigado por estar conosco, esses minutos de aprendizado aqui com o nosso líder espiritual, meu babá. Muito obrigado, Axé. muito obrigado. Um abraço a todos, Abraço, pessoal, até. até.